E só no primeiro dia, a Receita Federal recebeu mais de 300 mil declarações do imposto de renda. Quem tem que acertar as contas com o leão? Quem recebeu em todo o ano passado rendimentos acima de R$ 28.559,70. Este ano, a Receita Federal tem algumas novidades para os contribuintes. Entre elas, não será mais possível declarar gasto com o INSS de empregado doméstico, por exemplo. Acompanhe outras novidades agora na reportagem. Seu Pedro tem uma empregada doméstica que há 23 anos trabalha para a família, sempre com carteira assinada e todos os direitos pagos, inclusive o e-social. Uma despesa de R$ 2.500 por mês, em média, e que até o ano passado ele recebia cerca de 40% de volta na restituição do imposto de renda. Muitas pessoas estão optando por diaristas. Aí pagam, colocam duas diaristas em dias intercalados, às vezes até 3. Mas a maioria colocam duas vezes por semana, né? E no fim, fica mais barato. Até o ano passado, era possível descontar até R$ 1.200 gastos com o empregado doméstico. E esse benefício era temporário. Este ano, essa dedução não pode ser declarada no imposto de renda. A medida já vinha sendo anunciada desde o ano passado. Com o corte, ele ainda vai tentar manter a funcionária dele para não prejudicar a trabalhadora, mas vai fazer outros cortes nas finanças da casa para tentar compensar os gastos em impostos. Temos que nos reorganizar, vamos assim dizer. A pessoa vai se reorganizando, né? Bom, e para ajudar a gente a entender melhor como fazer a declaração do imposto de renda, eu recebo agora aqui no estúdio o advogado e professor Reginaldo Pereira. Seja bem-vindo, boa tarde. Obrigado, boa tarde. Bom, como acompanhamos na reportagem, essa novidade que não é boa para o contribuinte, né? Sim. Infelizmente, eu queria que você explicasse um pouquinho essa e outras novidades também previstas na declaração deste ano, começando pela dedução. Como é que fica na prática, então? Bem, começando pela dedução. O grande ponto que nós temos hoje é a questão pecuniária do não aproveitamento da cota patronal do INSS do empregado doméstico. Então, nesse sentido, o valor que poderia ser deduzido até a declaração de 2019, referente ao ano calendário de 2018, estava correto. Agora, em 2020, referente ao ano calendário de 2019, não é mais permitido. Agora, temos outras novidades, como o recebimento da restituição até outubro, setembro? Nesse caso, era até o mês de novembro, agora eles anteciparam em um mês. Então, essa é uma das vantagens em relação a esse fluxo de quem vai ter restituição. Agora, em outro ponto também de novidades, e no ano passado, todos os dependentes já deviam ter os seus respectivos CPFs lançados na declaração do titular. E também tinha em relação ao Renavan, dos veículos automotores. E neste ano, vai ser obrigatório também, senão não vai ter êxito no envio, em relação às informações dos imóveis, em especial a matrícula, as informações do cartório e outros itens que são previstos na ficha da declaração de imposto de renda. Quais as orientações para o consumidor não cair na tão temida malha fina? Bem, o imposto de renda, ele não deve ser só tratado no mês de abril, quando efetivamente tem sua entrega até o último dia útil, que nesse ano vai ser no dia 30, que, salvo engano, cairá numa terça-feira. O importante é você trabalhar a sua declaração todo ano. Então, as suas despesas com médicos, odontólogos, outras despesas dedutíveis, você guarde corretamente para quando chegar no momento oportuno você utilizar. Existe também a questão do ganho de capital. O ganho de capital, ele não é só declarado na declaração em 30 de abril do ano seguinte. O ganho de capital, ele deve ser pago na sua ocorrência até o último dia útil do mês subsequente. O que é isso? Você vendeu um imóvel hoje, que estava declarado por 500 mil, vendeu por 1 milhão, o imposto referente a esse ganho você tem que pagar até o último dia útil do mês que vem. Então, um exemplo, nós estamos no mês de março. Você tem que pagar até o último dia do mês de abril. Se você estivesse em setembro, até o último dia do mês de outubro. Então, para isso, você tem que manter um acompanhamento das suas questões pessoais em relação ao seu imposto de renda. E não só em abril do ano subsequente.
Mas tem também a declaração retificadora, que qual a orientação do senhor? Manda com alguma eventual dúvida e depois retifica para não perder o prazo? Vamos lá, correto. Para não perder o prazo, já se envia a declaração de imposto de renda e depois faz uma retificadora. É por isso que entra o ponto da sua pergunta anterior. Essa preocupação que, se você tivesse durante o ano, você já deixaria preparados os documentos, tanto é que foram entregues mais de 300 mil declarações já no primeiro dia, ou seja, são dessas pessoas que se organizaram e o sistema não abriu agora, o sistema abriu no final de fevereiro. Já fizeram, o sistema abre para você baixar a declaração, o envio que começa em março. Então, ou seja, essas pessoas organizadas já prepararam suas declarações, já fizeram as devidas revisões e efetivamente já promoveram o envio. Estas, se tiverem valor a restituir, serão das primeiras. Educação, o que a gente pode deduzir? Educação. Você pode deduzir os gastos com creche, a educação infantil, educação fundamental, a questão do ensino médio, a questão de graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado, como também cursos técnicos profissionalizantes e os tecnólogos. Agora, os cursos livres não podem ser deduzidos. O que seriam esses cursos livres? Vamos falar aula de inglês, aula de natação, outros cursos que não sejam esses vinculados à formação do cidadão. Saúde. Desculpe, no sentido intelectual. Tá? Agora, saúde. A saúde, nós podemos dizer que não há nenhum empecilho. Todos os gastos com saúde podem ser efetivamente deduzidos. Precisa guardar a notinha também, né, do que comprar de medicação. Vamos lá. Excelente observação. Quando nós falamos gasto em saúde, nós estamos falando de consultas, tratamentos, exames. Agora não entra a questão de medicação. Ah, achei que podia deduzir, não, mesmo aquele remédio de alto custo ou mais caro? Não, a medicação só pode ser deduzida se ela fizer parte de uma conta de hospital, se a pessoa estiver internada. É uma espécie de reembolso, né? Não, na verdade, você está na conta do hospital. Se tiver algum medicamento que esteja lá listado e ele te apresente a conta, tudo bem. Caso contrário, não. Se eu sair de lá, comprar um remédio em uma farmácia, uma drogaria qualquer, eu não posso deduzir aquele valor na minha declaração de imposto de renda. Professor, esse assunto é inesgotável, ficaríamos aqui por horas tirando dúvidas. Muitíssimo obrigada pela sua participação. Infelizmente o nosso tempo é curto, mas aprendemos um pouquinho como declarar. Muito obrigada. Eu que agradeço pela gentileza do convite.